Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas histórias, as minhas experiências, as coisas que eu vi, vivi e aprendi. São mais de 700 vídeos, já estamos chegando aos 800 vídeos. Maratone todos. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade que você tem para aprender um pouco mais. Se desenvolver enquanto profissional e enquanto investidor, porque falamos aqui sobre muitas coisas, falamos sobre educação financeira, equilíbrio emocional, falamos sobre liderança, o universo empresarial, como funcionam as empresas, como é o processo de tomada de decisão, enfim, muito conhecimento, muita informação, e se você utilizar esse material como uma alavanca para o seu crescimento, certamente você vai conquistar bons resultados na sua vida, tanto como pessoa, como profissional, como investidor. Maratone, deixa o like, compartilhe com os amigos. Estamos fazendo essa semana vamos dizer assim, uma atualização com relação a algumas informações que julgamos estratégicas com relação à Oi. A ideia é reverberar aqui alguns números sobre a empresa, porque os eventos que faltavam a gente ficar analisando, esses eventos de alguma forma já estão ficando para trás. Não há mais nada o que ser dito sobre a Anatel e CADE, apenas esperar a decisão final destes órgãos, que certamente será favorável à venda da Oi Móvel, e assim esse processo está encerrado. Temos que olhar para o futuro, temos que olhar para a nova empresa, para a nova Oi. Vamos falar aqui nesse vídeo de hoje sobre uma questão que eu julgo que seja importante, que é o valor patrimonial da empresa. Porque muitos ficam às vezes só olhando o preço da ação. Esqueça isso, isso não diz nada, é uma empresa em recuperação judicial, o preço está sendo manipulado porque a ação é barata, sofre o movimento de manipuladores, de especuladores, então esqueça o preço, foque no valor, é isso que a gente tem que olhar. Qual o valor da empresa? Preço e valor são coisas diferentes, gente, já venho dizendo isso aqui há muito tempo. Preço é uma fotografia, valor é um filme. O preço é limitado pelo fato da empresa estar na bacia das almas, estar na recuperação judicial, ser alvo de especuladores. O valor não. O valor tem a ver com a execução do planejamento estratégico da empresa, a agregação de valor que essa empresa vai construindo dia após dia. Vamos lembrar de Jim Collins. É aquela roda que está girando, 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 e uma hora chega no ponto de ruptura e a empresa explode. Quem está dentro sabe que aquilo é consequência de muito suor, de muito esforço, de muito trabalho. Quem está fora, como assim? O que houve? Meu Deus, que sorte! Nada disso. Esse é o discurso dos incompetentes. Esse é o discurso dos desqualificados, que não sabem o que está acontecendo dentro da empresa. E aí essa turma fica toda, surpresa. É apenas incompetência. A surpresa deles é apenas a incompetência, a incapacidade de enxergar os fatos, de enxergar o cotidiano, de enxergar a realidade. Quem viveu dentro das empresas sabe que as empresas têm uma dinâmica e que essa dinâmica vai acontecendo todos os dias. E é isso que nos interessa. Fiz semana passada uma coletânea de 5 vídeos, como desvendar o universo empresarial, o que acontece no cotidiano das empresas. Assistam. Vocês precisam entender como funcionam as empresas, como se dá o processo de decisão, como se dá o processo de investimentos. É isso que vocês precisam entender. Fuja da mediocridade das massas. Por que ficar seguindo gente ignorante? Não faz o menor sentido. Vamos lá, valor patrimonial, isso é importante. Vamos lembrar que em 2016, a Ernst Young, a pedido da Oi, foi contratada e fez uma avaliação patrimonial dos bens ativos do grupo Oi e chegou um laudo técnico dizendo o seguinte: a Oi, naquela época, segundo os laudos da Ernst Young, valia 49,427 bilhões de reais, esse era o valor de mercado da Oi. Muito bem. Isso foi um trabalho feito pela empresa de auditoria da Ernst Young e que estipulou o valor da Oi naquela época, em junho de 2016, nesse montante, 49,427 bilhões. A pergunta que fica é, muito bem, qual é o valor atual? Qual é o valor atual?
Esta é a pergunta que fica e esta é a pergunta que temos que perseguir. Muito bem, importante dizer que em se tratando deste assunto, eu fui bater na porta de quem poderia me ajudar. Quem é? O canal de RI da Oi, o canal de relação com os investidores da Oi. É lá que eu fui buscar a confrontação dessa ideia. Muito bem, por que eu preciso saber isso? Porque a Oi está vendendo ativos, então eu preciso dar baixa nesses ativos. Por outro lado, essa baixa de ativo, uma parte é para pagamento de dívidas, a outra parte é para investimentos. E isso gera novos ativos. Então, qual o valor da Oi atualmente? E aí, na última conversa que eu tive com o canal de RI da Oi, o que eles me disseram foi o seguinte: olha, se você juntar o imobilizado da empresa com mais os ativos para as vendas, nós temos aí a seguinte conta: de imobilizado 17 bilhões, de ativos para as vendas 33 bilhões. Esses ativos para vendas são a Oi Imóvel e uma parte do capital social da Vital, certo? Então 33 bi de ativos para venda e mais 17 bilhões de imobilizado. Somando isso, quanto temos? Temos 50,7 bilhões. Este é o valor que nós temos na parte patrimonial, 50,7 bilhões. Temos do outro lado, na nossa estrutura de balanço, a parte das dívidas. De quanto são essas dívidas da Oi? Bom, nós temos aí 25 bilhões de dívida líquida, 25,5 bilhões de dívida líquida, temos que abater aí 2,5 bilhões que a Vital vai ressarcir a Oi, então vamos arredondar, a gente vai ter aí 23 bi de dívida líquida. Essa dívida, uma parte será amortizada de imediato, provavelmente a partir do momento do ingresso dos recursos da Oi Imóvel. O que é que vai ser feito aí de pagamento? Olha, vai ser pago aí uma parte dos bancos e alguns outros investidores, alguns outros credores, bancos e alguns outros credores, no montante aí mais ou menos de 8 bi. A gente tem um BNDES, um pagamento que deve ser liquidado logo de imediato, de 4,5 bi. E a gente tem aí também a possibilidade da empresa tirar um cash desse dinheiro que vai ser ingressado na empresa para deixar como caixa, deixar como reforço de caixa. Estima-se inicialmente 3 bilhões. Então, se nós pegarmos aqueles 23 bi de dívida líquida e abatermos, portanto, esses 8 bi com mais 4,5, com mais 3, a gente vai fazer com que haja uma redução aí na dívida, vamos arredondar, 8 e 4, 12, 3, 15, vamos arredondar aí, são cerca de 15 bilhões que a gente vai estar abatendo na nossa dívida, na dívida da Oi, certo? Então é isso que se tem. A dívida bruta, a dívida líquida de 25 bi, a dívida bruta de 29, se a gente tirar 2,5 da Vital que vai ser ressarcido, isso cai para 26,5, e se a gente tira alguns pagamentos, algumas liquidações que vão ser feitas na faixa de 12 bi, esses 26 menos 12 cai a 14, e se tira 3 bi para o caixa, então a gente vai ficar com uma dívida bruta nessa faixa, nesse patamar de 14 bilhões. É o que vai remanescer daquela dívida lá atrás de 65 bi, 14 bi, vão sobrar, certo? Isso deve ser carregado para 2024. Lá em 2024, essa dívida deve cair para algo em torno de 5 bilhões, 4 bilhões. Poderia ser paga integralmente, mas acreditamos que seja reduzida para algo em torno de 4 a 5 bilhões. Essa é a expectativa. Vamos ver como é que a coisa vai se portar. Lembrando ainda que existe um crédito tributário estimado em 14 bilhões. São esses números que a gente precisa entender. São esses números que precisam estar na nossa agenda para análise, certo?
que mais que a gente precisa entender? Existe aí a questão da arbitragem, que a gente precisa ter ela no radar, a questão da concessão, né? Existe um processo de arbitragem questionando algumas questões relativas a episódios que provocaram desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, aos temas relacionados aos bens reversíveis. Essa arbitragem está prevista no contrato de concessão, já foi dada entrada, ela já está em andamento e deverá ser finalizada até o final de 2023. Vamos aguardar. A expectativa do CEO da empresa é que o processo de arbitragem pode gerar impacto positivo de vários bilhões de reais para endereçar a sustentabilidade da concessão. O valor será apurado oportunamente, né? Eles têm que corrigir várias questões que deveriam ter sido endereçadas mesmo em termos de contrato. A expectativa é que até o final de 2023 a gente tenha esse processo finalizado. Então isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que tem que estar no nosso radar. Da mesma forma, os créditos tributários precisam estar na nossa tela mental, no nosso radar. Então são alguns números, pessoal, são alguns números que a gente precisa ter para refletir sobre esse novo momento da Oi. Não nos cabe aqui mais ficar olhando aquela empresa antiga. Morreu, acabou, finalizou. Estamos falando agora da saída da recuperação judicial, é isso que importa. Estamos falando da saída da recuperação judicial e nessa saída da recuperação judicial, uma nova empresa nasce. Uma nova empresa nasce com uma dinâmica própria, com resultados muito interessantes, com uma projeção de receita muito positiva, né? E é isso que nos importa. E temos que olhar para essa nova empresa. Então, quando a gente para e olha para essa nova empresa, existe aí um cenário muito promissor. Já falamos aí da receita líquida, né, prevista para 2024, 15,5 bilhões, e isso já sem a Oi Imóvel. Já sem a Oi Imóvel. Então, é algo extremamente positivo, 15,5 bilhões de receita líquida em 2024. Fora crédito tributário, fora a negociação que vai ter com relação à questão do regime de concessão, da arbitragem, fora a própria valorização da Vital, que pode chegar a pelo menos 70 bilhões, e aí os 9 bilhões da Oi pode virar 30 bilhões em 3 anos, de 2021 para 2024. Este é um cenário muito promissor. Do outro lado, a Oi Soluções. Oi Soluções, a parte de tecnologia com um ambiente muito próspero de coisas novas e coisas ainda não dimensionadas, que poderão resultar em valores que sequer estão no nosso radar. Eu quero, nessa fase final desse vídeo de hoje, trazer, por exemplo, uma coisa que quase ninguém deve saber que existe. Existe uma coisa chamada 8. Você já ouviu falar em 8? Não, não é o número 8. É a 8. Você sabe o que é isso? A 8 é o ambiente de inspiração, criatividade e tecnologia, que junta startups, empresas parceiras, especialistas e o meio acadêmico no mesmo ambiente. Isso é a 8. Um ambiente de inspiração, criatividade e tecnologia que junta startups, empresas parceiras, especialistas e o meio acadêmico no mesmo espaço. Neste ambiente, sempre existe a colaboração. Ela acontece de forma natural, a partir da interação entre todos os atores envolvidos, que também é estimulada pelos muitos eventos de inovação e empreendedorismo. É um ambiente de efervescência, de geração de novos negócios, de fomento a novas ideias, ideias que podem ser revolucionárias e que podem ter um valor inestimável. Isso é a 8. Um espaço com vocação para o novo e para a diversidade. Este ambiente é um ambiente criado pela Oi Tecnologia. Quem sabia disso? Quem já ouviu falar a respeito desse assunto? Quem você conhece está falando sobre este assunto? Isso é a Oi. Isso é a Oi Tecnologia.
Segundo declarações da própria empresa, eles querem transformar as ideias em realidade. Ideias capazes de unir, de mover, de engajar. A Oi pretende transformar conexões em soluções para os problemas do mundo. Transformar conexões em soluções para os problemas do mundo. A Oi é um espaço de inovação. A 8 é um espaço de inovação criado pela Oi. A 8 é um espaço de inovação criado pela Oi. É uma espécie de hub, referência de empreendedorismo e inovação tecnológica no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Grupo Itaú criou o Cubo, que é uma espécie de ambiente de fomento à inovação. No Rio de Janeiro, a Oi está criando o 8, um ambiente, um espaço de inovação, um hub de referência de empreendedorismo e inovação tecnológica. Estão reunindo neste ambiente diversas iniciativas que já vêm sendo desenvolvidas e estimulamos a criação de muitas outras. Acreditamos, diz a Oi, que o trabalho em conjunto sempre traz mais resultados e queremos liderar este processo em formação. É assim que estamos abrindo caminhos para novos negócios intensivos em tecnologia. Oferecemos, neste ambiente, um programa de incubação e aceleração para startups em estágios com grande potencial de crescimento, que recebem apoio para o amadurecimento do negócio. Esse apoio é feito através de infraestrutura de trabalho em um espaço de coworking, disponibilização de serviços de apoio essenciais para o desenvolvimento dos negócios, possibilidade de aporte financeiro e oferta de capacitações e mentorias para preparar as empresas para o ambiente competitivo do mercado. Além disso, nesse ambiente, temos a oportunidade para as empresas já estabelecidas e que queiram compartilhar desse ambiente rico em ideias, aspirações e oportunidades. Essas empresas podem alugar posições de trabalho no 8 e tem à sua disposição toda a infraestrutura de espaço de coworking, benefícios exclusivos da rede de empresas apoiadoras, além da participação dos eventos internos e todo o suporte empresarial da Oi e dos seus parceiros. Disponibilizamos também neste ambiente o acesso IoT Lab, um laboratório de teste, homologação e certificação para soluções de internet das coisas. Em parceria com a Nokia, montamos um laboratório único na América Latina, preparado para trabalhar com tecnologias ponte como o LTE-M e o NB-IoT, a próxima geração de conectividade para IoT. Este laboratório suporta as empresas do 8, também projetos externos, solucionados, contribuindo para a aceleração tecnológica de novas soluções. Todas as iniciativas são potencializadas pela troca e relacionamento em diversos eventos que fazem parte do nosso dia a dia. Temos sempre palestras, debates, encontros, treinamentos, workshops, hackathons e muito mais para você participar, se relacionar e se inspirar. Acreditamos que isso faça toda a diferença na promoção, na construção de um ambiente que estimule o desenvolvimento de soluções inovadoras e empreendedorismo. Faça você parte da 8. Este é o ambiente que a Oi criou, cujos parceiros podemos destacar a Nokia, a IBM, a Zendesk, a PUC do Rio de Janeiro e o Senai. Então estes são alguns parceiros. Este é um ambiente de produção de conhecimento, de produção de desenvolvimento tecnológico, de aceleração de projetos, de aceleração de startups. Disso aí podem surgir grandes empresas do futuro, podem surgir novas fintechs, novas startups, que terão apoio financeiro de alguns parceiros desse processo, inclusive da própria Oi, que podem estar junta com essas empresas e fomentando o desenvolvimento de novos negócios, negócios disruptivos, negócios revolucionários. Isso é importante entender. Existe um mundo novo se desenvolvendo, existe um novo mundo da tecnologia e a Oi está aproveitando essas oportunidades e acelerando uma série de coisas nesse segmento. Então esteja atento para essa nova Oi. Esqueça o passado, aquela empresa de voz morreu, não existe mais. Você tem que olhar a tecnologia, você tem que olhar a conectividade e a fibra ótica. É isso que você tem que ver, é isso que você tem que focar.
por falar em startups, por falar em ambiente de fomento ao desenvolvimento de tecnologias, trago aqui uma matéria que saiu recentemente no New York Times. Startups de segurança cibernética ganham investimentos após a série de ataques que tem incomodado tanto o mundo, em particular os Estados Unidos. Neste ano, até o momento, investidores já injetaram 12,2 bilhões de dólares em empresas de segurança cibernética, quase 2 bilhões de dólares a mais do que o total investido em 2020. À medida que os ataques cibernéticos multiplicam esse ano, Sanjay Berry, CEO da Netscope, uma startup de segurança em nuvem, recebeu um telefonema, em seguida um e-mail, depois mais mensagens. Todas eram de investidores de risco que queriam investir em sua empresa. Eles lhe disseram que por conta dos ataques de ransomware e invasões aos sites do governo, estampados nas manchetes, as empresas que fabricavam produtos de segurança tinham um mercado e uma missão maiores do que antes. Depois das ofertas de 7 investidores, a Netscope arrecadou 300 milhões de dólares este mês, em uma avaliação de 7,5 bilhões de dólares, um valor superior ao da avaliação de 2,8 bilhões do ano passado. Foi uma das maiores rodadas de financiamento de segurança cibernética desse ano, mas não o máximo que a Netscope poderá ter conquistado. Poderíamos ter levado 1 bilhão em capital, disse Berry. Ataques cibernéticos recentes em todo o mundo interromperam o funcionamento de sistemas de oleodutos, hospitais, cadeias de supermercados e comprometeram algumas agências de inteligência, mas eles têm sido uma bonança para um grupo, startups de segurança cibernética. Neste ano, até o momento, os investidores injetaram mais de 12,2 bilhões em startups que vendem produtos e serviços como segurança em nuvem, verificação de identidade, proteção de privacidade. Isso ultrapassa os 10,4 bilhões de dólares que as empresas de segurança cibernética angariaram em todo o ano de 2020. E é mais do que o dobro dos 4,8 bilhões de dólares arrecadados em 2016, de acordo com a empresa de pesquisa PitchBook, que monitora o mercado de capital privado. Essas informações são extremamente atuais. Desde 2019, o aumento no apoio financeiro às empresas de segurança cibernética superou o aumento de financiamento de fundos de capital de risco no geral. O crescimento vem na esteira de uma série de ataques de ransomware de grande impacto, inclusive contra a Colonial Pipeline, a fabricante de software Kaseya e a processadora de carnes JBS. Quando o presidente Joe Biden se reuniu com o russo Vladimir Putin, os ataques cibernéticos cometidos por russos eram uma das prioridades da agenda diplomática. O governo Biden e seus aliados também acusaram formalmente a China de realizar ataques com hackers. As infrações geraram preocupações entre empresas e governos, levando a um aumento de investimentos em produtos de segurança. Os gastos mundiais com segurança da informação e serviços estão estimados a chegar em 150 bilhões de dólares esse ano, um aumento de 12% em relação a 2020. Antes de chegarmos a esse ponto, nós, empresas de segurança, tínhamos que sair e lutar por cada centavo que conseguíamos obter. E agora é exatamente o contrário, disse John Turner, gerente de segurança da informação da LeadingTree, uma plataforma online para empréstimos. Segundo ele, os executivos estão perguntando: estamos protegidos? O que vocês precisam? Quais investimentos são necessários para termos segurança? Tudo isso preparou um terreno para impulsionar os negócios para as empresas de segurança cibernética, criando a possibilidade de uma recompensa inesperada que entusiasmou os investidores. A avaliação média das empresas de segurança que levantaram fundos este ano mais do que dobrou para 524 milhões de dólares ante os 221 milhões em 2020. Em quase 2 décadas como investidor de risco, nunca tinha visto avaliações crescerem tanto assim, disse Ashen Klandla, da Greylock Partners, que investiu em empresas de segurança como a Palo Alto Networks. Esse movimento de investimento vem sendo construído há meses. A pandemia fez o setor ganhar força, quando as empresas passaram a trabalhar remotamente, o que exigia proteções adicionais dos sistemas de acesso remoto. A Chandna apresentou o CEO da Abnormal Security, uma empresa de segurança de e-mail na qual ele tinha investido a outro investidor. Esse investidor, Venki Ganesan, da Menlo Ventures, que há meses tentava marcar uma reunião com o CEO Evan Heiser,
imediatamente enviou um e-mail a Heiser para convidá-lo para jantar naquela noite. Segundo Heiser, ele se dirigiu de São Francisco para a casa de Genesee, em Atherton, Califórnia, a cerca de 48 quilômetros de distância. No final daquele fim de semana, a Abnormal tinha fechado um acordo para levantar 50 milhões de dólares em uma avaliação de 600 milhões de dólares, colocando seu financiamento total em 74 milhões de dólares. O cheque de 40 milhões da Menlo foi o maior investimento da empresa até hoje. No que diz respeito à parceria entre empresas, isso é o mais rápido que você pode conseguir, disse Genesee. Desde então, os ataques de ransomware deram um novo gás à onda de apoio financeiro ao setor de segurança cibernética. Em janeiro, a Lacework, uma startup de segurança em nuvem em San José, na Califórnia, conseguiu 525 milhões de dólares em financiamento. Os investidores entram em contato por causa dos produtos da Lacework que usam inteligência artificial para identificar ameaças, disse Andy Byron, diretor de recursos da empresa. No total, a Lacework arrecadou 625 milhões de dólares desde que foi fundada em 2015. Mike Spacey, investidor de risco da Sutter Higher Ventures, que liderou o financiamento de janeiro da Lacework, não teve dificuldades de encontrar outros investidores para se juntar a ele. Liguei para 5 pessoas que acreditava serem melhores investidores e perguntei se eles estavam interessados. Todos estavam, e em 48 horas fechamos um acordo. 100% das pessoas para quem liguei toparam investir. Poderíamos ter arrecadado bem mais do que $1 bilhão. Barry, da Netscope, disse que com o aumento das ameaças, o boom de financiamento provavelmente continuará. Muitos investidores não têm conhecimento sobre segurança, mas quando seus vizinhos chegam e perguntam: "Ei, o que é esse tal de ransomware?", então você se dá conta de que alcançou o público em geral. Do ponto de vista do investidor, quando algo chega até a mente de uma pessoa comum, ele percebe: "Uau, isso veio para ficar". Então veja, esse é o novo mundo que está aí, esse é o novo mundo que nos desafia e este é o ambiente onde a Oi Soluções resolveu fincar as suas estruturas e criar soluções. E o 8 faz parte desse programa de criação de startups, de aceleração de startups, de um ambiente propício para o desenvolvimento de novos negócios, de novas tecnologias, dentre eles de projetos de cibersegurança. Estejamos atentos, gente. O novo mundo está aí, ele é rápido, ele é acelerado. Os investidores estão dispostos a investir em coisas que façam sentido. E a tecnologia e a infraestrutura de fibra fazem todo o sentido para os grandes investidores. Há muito dinheiro disponível no mundo, há muita gente querendo colocar dinheiro nestas coisas, coisas que a Oi resolveu chamar para si como seus negócios. É isso que importa, é isso que a gente precisa estar atento, é isso que a gente precisa estar focado. Se afaste do resto, se afaste do ruído, se afaste da multidão. A multidão é ignorante, é acéfala, não sabe absolutamente nada. Estude, 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 estude. É o conhecimento que liberta. A ignorância nos deixa aprisionados, em gaiolinhas, presos, limitados, sem conseguir dar um salto, sem conseguir voar. É o conhecimento que nos liberta. Estude. Estude as empresas, estude o que está acontecendo no mundo, veja quais são as oportunidades, quais são as possibilidades. É isso que deve nos motivar e nos guiar no nosso dia a dia. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.